Boa noite, eu sou Tata Barragán, sou Tata de Umbanda, do Centro de Teologia de Umbanda nos Caminhos de Jesus, e eu estou aqui para dar continuidade então ao nosso Orumalé. Só que o que acontece? Como agora a gente fez a mudança do semestre, então cada semestre a gente tem um orixá que rege a casa no semestre. Então eu fiz um pulo aqui, né, praticamente para o último orixá que tem aqui no livro, né, do Umbanda Deus Conosco, que vai ser o nosso regente desse semestre aqui no nosso centro. Então é Mãe Sobá. Vai ser, eu acho que um vídeo um pouco mais curto, né? Porque é pouca coisa que tem aqui que fala no livro sobre ela, mas é muito interessante, com muito conteúdo, tá bom? Então a Mãe Sobá, ela é a expressão divina que surge frente à expressão energomental, anímico-gestual construtiva, e que acabará por contribuir com um estado de relação saudável. Então, a gente vai ver que às vezes as palavras são um pouco mais difíceis, mas a gente vai tentar aqui destrinchar um pouco o que é cada coisa, tá? Então, Mãe Sobá é a Mãe Orixá que aparece em meio à onda, realizando artesanato com as preciosidades do mar. A ação mais útil e benéfica que podemos fazer é simbolizada com a produção da arte, que pode beneficiar tanto a mim quanto a todos. Então eu vou dar um spoiler aqui antes para a gente conseguir entender bem direitinho o que o livro está querendo falar. Então, o ponto natural da Mãe Sobá é recifes de corais, tá? Então, por isso que fala aqui, ó, a mãe que aparece em meio à onda realizando artesanato. Então, a onda do mar realizando o artesanato no fundo do mar com as preciosidades do mar. A ação mais útil e benéfica que podemos fazer é simbolizada com a produção da arte, ou seja, o que é um recife, né? O recife são restos de animais e vegetais do fundo do mar, que eles se tornam pedra e viram algumas obras de arte e que servem para o benefício de outros, ou seja, eles servem de casa para os outros animais, né? E para si próprio também, que virou, a matéria se transformou. Então é mais ou menos isso que esse parágrafo quis falar, né? Só que é um pouco mais profundo que isso. A gente vai continuar agora. Ela vê a expressão energomental, anímico, gestual, construtiva, deformativa. Então, mental, anímico. Mental, mente. Anímico, pessoa. Gestual, de fazer um gesto, né? Uma ação. E essa ação é construtiva, ou seja, ela, se a gente for ver com os corais, ela constrói. Então, é o mental, anímico, gestual, construtivo. Deformativo, ou seja, ela nunca para. Então, o coral ele está sempre aumentando, de alguma maneira ou de outra, né? Então, ele está sempre se transformando nisso aí. Ofertando energia para seguir se movendo como uma arte a ser apreciada. Então, o importante agora nesse parágrafo aqui é ofertando energia. Então, ofertando energia é o quê? O axé. Então, essa energia que faz com que tudo isso se movimente, que essa transformação. Então, a gente, num pensamento um pouco mais profundo, a gente nota que a Mãe Sobá, ela faz uma transformação do axé, transformando o sistema energético anímico, ou seja, da pessoa. Então, o anímico é quando eu estou aqui encarnado. Então, eu tenho uma transformação da minha energia aqui quando encarnado, que vai fazer com que eu transforme, essa transformação de energia faz eu transformar todo o meu ambiente, criando outras coisas. E é isso que a Mãe Sobá faz, ela transforma o ambiente inteiro, criando novas coisas que são os arrecifes, tá? E elas transformam-se em ações benéficas, ou seja,
quando a gente faz essa transformação da nossa energia, do nosso axé, a gente consegue trazer benefício para a gente mesmo e para os outros. Então é mais ou menos isso que tá trazendo aqui nesse parágrafo, tá? Então, e agora o último, né? Falei que era bem curto, né? Então, é através da manifestação de Mãe Sobá que damos energia aos gestos construtivos, trazendo beleza ao meio. Ou seja, quando a gente consegue fazer essa transformação da nossa energia, trazendo uma energia positiva, uma energia boa, nosso axé positivo, a gente faz uma transformação tão grande no nosso sistema energético que a gente consegue criar muitas coisas boas e bonitas através disso. E não só para a gente, mas para os outros. Então é uma transformação bem profunda que a gente vai ter nesse meio aí. Então a expressão constituinte, o axé, expressão energomental, cognitiva, anímico-gestual. Ou seja, o axé, energia, expressão energomental, ou seja, energia mental, cognitiva, então nosso pensamento, anímico-gestual, ou seja, animismo, né, o encarnado, e gestual é da transformação pelos gestos. Cor simbólica, branco e azul. Ponto natural, Recife de corais. Aí por isso que eu consegui compreender melhor quando eu fui buscar qual era a origem dos recifes, né? Então foi isso que me trouxe. A criação, né? Uma criação, os recifes são uma arte, então a criação através da transformação de animais que já estão sendo em decomposição faz essa criação da arte, ou seja, uma energia que teoricamente seria ruim, transforma em uma coisa boa, tá? Então transforma uma matéria morta em benefício de outros e de si mesmo. O elemento vegetal é a flora marinha em meio aos recifes de corais. O elemento aquático e telúrico do ponto natural do orixá e ou da ação direta do chakra que o mesmo haja. O elemento ígneo é a vela na cor simbólica do orixá, ou seja, branco e azul, ou fogo ritual feito com elementos do orixá. E a saudação Salve Mãe Sabá. Isso aí eu até achei interessante, né? Que é Sobá, mas a saudação é Sabá. E uma coisa interessante também, que quando eu comecei a procurar uma imagem na internet, né, para conseguir reconhecer ela é uma das, pelo menos pela internet, eu consegui ver que ela é uma das variações de Iemanjá, ou seja, porque ela também trabalha na energia do mar. Então ela até traz ali como a mãe, uma transformação de Iemanjá, uma mais antiga que tenha, né? Tá? Então do livro é isso que a gente tem, né? E esse entendimento. Então o que tem que ficar disso aí tudo? É essa transformação. É a gente pensar nos arrecifes, né? Pensar uma matéria morta, uma matéria em decomposição, uma energia ruim, a gente fazer essa transformação numa energia boa que possa trazer benefício para a gente mesmo e para os outros, né? Então a gente transforma numa coisa linda que a gente, quando mergulha, a gente vê aqueles arrecifes de corais que parece um outro mundo, né? Um local que não o nosso. E a gente nunca que vai acreditar que aquelas casas, aqueles arrecifes foram já animais mortos, né? Tá bom? E a passagem bíblica que a gente tem, né, em que Jesus manifesta o orixá. Então é no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 12 a 14. E ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que me pedires em meu nome, isso vos farei. Então, o que a gente vê aqui com a passagem do Evangelho? É bem no início aqui, ó. Aquele que crê em mim, ou seja, que crê em Jesus, que segue seus passos, que consegue fazer essa transformação da energia aqui mundana na energia seguindo os passos de Jesus, fará também as obras que faço, ou seja, fará tudo que ele fez e transformando, né, aquela energia ruim em uma energia boa em benefício dele e dos outros. E também fará outras maiores ainda.
ou seja, continuar, né, fazendo essa criação. Assim como os arrecifes estão sempre se acumulando no fundo do mar, a gente vai continuar essa criação aí, fazendo muito mais, conseguindo trazer muito mais benefício para a gente, para a nossa comunidade onde a gente vive, tá? Então, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer hoje. Espero que isso aí traga uma boa reflexão a todos e até a próxima, tá bom? Boa noite e até mais.